Salve pessoal, bora para mais um dia aqui. Se você não me conhece, eu sou o Danilo, mais conhecido como Ban, e nesse vídeo eu vou mostrar meus trades do dia, tá? Acabei de fazer duas compras aí em Nasdaq, porque ele chegou em uma região de demanda aqui, que era uma região certa de entrada dos 5 minutos, onde foi essa região, e o preço acabou de fazer um choque aqui, e junto dele ele fez aqui uma região certa de entrada no micro, tá? Onde ele faz um 2, 3, puxa para baixo e rompe o fundo e depois já puxa para cima. Stop bem curto aí, tá? A gente pode até ser estopado, ele pode vir retestar de novo esse FVG aqui que foi deixado. Aqui eu já pensei em fazer a compra, mas como não tinha feito choque ainda, eu falei, melhor não arriscar, né? Então, preferi fazer depois que ele criasse uma região certa de entrada aí. E agora esperar para ver se vai vir o take ou o stop, tá, galera? Como eu falei, o stop bem curto, deu oportunidade, a gente tem que tentar entrar a favor do movimento aí, beleza? Eu estava muito de olho antes, na verdade aqui em Nasdaq eu perdi uma bela de uma oportunidade, vou mostrar já já para vocês, porque eu estava muito de olho aqui em USD-CAD, que eu queria fazer uma compra nessa região aqui, ó. Porém os preços não conseguiram chegar até essa região e ele até deixou aqui esses fundos nivelados, onde para mim ficou ainda mais interessante a região, tá? E aqui também era uma região de demanda, onde poderia entrar força compradora, só que ele respeitou antes e já deu sequência aí. Eu ia também entrar com duas ordens nessa região, um take já estava aqui onde o preço se encontra agora, e o outro estava um pouco mais acima, tá? Infelizmente não acionou aí, e ao ficar observando esse movimento em USD-CAD, eu perdi esse movimento aqui de Nasdaq, ó. O que ele fez aqui, ó? Ele faz o choque nessa região, onde ele quebra o último fundo válido e depois ele já me faz uma região certa de entrada, onde ele faz aqui, ó, um, dois, três, puxa para cima e rompe o topo e depois já puxa para baixo no próximo candle, tá? Então aqui eu já poderia fazer a venda e mais uma até um pouquinho mais acima. E o preço aí só derreteu na abertura do mercado à vista, tá? Infelizmente, acabei não observando por essa configuração. Quando eu fui observar, ele já estava mais ou menos aqui no meio do caminho. Aí eu falei, agora não tem nada que se fazer e, enfim, esperar outra oportunidade aí. Então agora ele deu essa outra oportunidade pra gente. Pode ser que o preço não renove máxima, tá? Pode ser que ele pare por aqui mesmo. Porém, aqui eu falei para vocês, tem essa região forte de demanda aqui, onde o preço se segurou nela. E após criar esse choque aqui para alta, tentar levar o preço um pouquinho mais alto aí, beleza? Não sei se deve chegar nos takes, mas vamos tentar. O Shao, nada a se fazer, tá com topo duplo aqui. Ele até fez uma pequena limpa da liquidez nessa região, porém eu acho ela muito curta para poder realizar alguma venda, tá? Ontem eu estava até falando com um amigo meu sobre esse ombro, cabeça a ombro aqui possível, porém ele era muito difícil de acontecer, porque o Shao só vem subindo, subindo, subindo o tempo todo aí. Então ele poderia apenas fingir que iria romper, que foi o que ele fez aqui, ó. Ele apenas finge que vai formar mesmo ombro, cabeça a ombro. Muita gente entra vendida aqui, o varejo entra muito vendido nessa região, observando isso, e depois eles explodem o preço para cima, tá? Então eu acabei não fazendo nada. E o Bitcoin, diferente aí de Nasdaq, que teve uma bela de uma queda aí na abertura do Dow Jones. O Bitcoin está segurando e continua subindo, tá, galera? Criou aqui agora uma região certa de entrada, porém, para mim, o Bitcoin também está muito esticado aí e não vejo possibilidade de realizar um trade nele. Se a gente olhar time frame de 1 hora, 4 horas, eles estão todos sobre compra aqui no RSI. Então, para mim, não fica uma compra interessante aí, um trade interessante. Então agora é aguardar mesmo isso daqui de Nasdaq e ver como é que vai sair. Assim que eu tiver o resultado, eu volto aí. E já voltei, galera. Nem deu tempo de finalizar aqui o vídeo e já tô de volta. Acabou de estopar, beleza? Então aguardar agora uma outra oportunidade aí. Se configurar aqui em Nasdaq ou em qualquer outro ativo aí, eu volto e mostro para vocês. Valeu! Pessoal, é o seguinte, vou de novo aí para compra, tá, de Nasdaq. Agora ela fez a configuração um pouco mais bonita, que ela faz aqui, ó, um, dois, três.
puxa para baixo e rompe o fundo. E agora já puxa para cima de novo, tá? Então, o meu stop tem que estar aqui embaixo. A única divergência aí, única bandeira vermelha que temos esses dois fundos nivelados aqui. Então, isso não dá tanta segurança, porém, deu oportunidade aí, tô tentando, beleza? Deixei outra ordem a limite mais ou menos no centro do movimento aí de alta. Se vier aqui e pegar a gente com dois lotes fica um pouco melhor. E vamos ver aí se o preço consegue chegar mais ou menos até essa região perto da máxima aí do dia, beleza? Depois eu volto aí com o resultado. Pessoal, voltando aqui, acabou de acionar mais uma ordem nossa aí, tá? Eu até coloquei ela um pouquinho mais para baixo de onde ela estava no começo. E meu stop eu vou ter que deixar abaixo desse candle aqui, ó. Ele vai ficar um pouco grande, porém aqui foi uma tentativa de queda do mercado quando ele estava fazendo topos e fundos descendentes. Então ele faz aqui topo, fundo, aí ele faz topo de novo. A hora que ele tenta renovar o fundo, ele não consegue, tá vendo? Então pode ser que respeite até essa região aqui. E agora ele está começando a fazer topos e fundos ascendentes, tá? Então ele pode vir o preço até aqui mais ou menos para limpar essa liquidez daqui de baixo e aí voltar a subir. Então meu stop vai ficar aqui embaixo. Vou até colocar ele aqui já, ó. E esse trade está um pouco arriscado porque ele está meio que criando, ele criou aqui uma bandeira, né? Ó. Se a gente observar aqui nos 5 minutos, ele cria aí uma espécie de bandeira e pode ser que o preço caia mais aí, tá? Outra configuração que ele pode fazer é ainda respeitar essa região certa de entrada lá de trás do time frame de 5 minutos e depois voltar a subir daqui, tá? E se passar por essa região aqui, aí eu já começo a olhar mais para vendas mesmo do que para compra, tá bom? Então, vou até aguardar aqui com vocês, ver se vai pegar esse stop aqui, tá bem perto já. Esqueci de mostrar ontem também, nossa conta ficou com 354 e com o loss de hoje de manhã aí de Nasdaq, que eu mostrei a operação para vocês, foi para 344, tá? Vamos ver se não chegar nesse 1 minuto aí, 30 segundos que falta, eu paro a gravação aqui e continuo depois para não ficar tão grande. Poxa, que pena que não pegou o SD-Card. Que pena. Ia ser um belo de um trade aí. Bom, é isso, galera. Eu vou parar a gravação aqui e volto assim que eu tiver o resultado, beleza? Acabou de estopar aqui, tá? E agora observar aí como é que ele vai reagir. Eu não sei se eu vou conseguir fazer mais algum trade hoje, porque no período da tarde eu tenho um médico para ir. Mas eu vou aguardar, não vou encerrar o vídeo agora. Caso dê alguma outra oportunidade, eu ainda gravo pro vídeo de hoje. E se eu tiver que encerrar, eu volto um pouquinho mais tarde aí e encerro o vídeo, beleza? Mas só vou fazer a entrada se me der uma boa oportunidade aí. Por enquanto, nada a se fazer. E logo eu tô de volta aí. Valeu, abraço. Pessoal, vou para a última tentativa aqui, tá? Dessa compra em Nasdaq. O preço ainda respeitou aquela região de demanda, que é essa região em verde aqui. E ele deixou esse Fair Value Gap, onde o preço passou reto por ele com muita força e já realizando um choque nessa região aqui, ó. Então, esse Fair Value Gap vira um inverso Fair Value Gap, onde pode acionar a compra aí e continuar um pouco mais altos os preços, tá? Então, esse primeiro lote eu vou tentar levar até aqui e se pegar o segundo, quase perto do topo do dia aí, beleza? E assim que eu tiver o resultado aqui, eu volto. O stop desse daqui tá bem curtinho, diferente dos outros. E só para deixar claro aí, nossa conta ficou com 312 agora, beleza? E assim que eu tiver o resultado aqui, eu volto aí. Valeu. Pessoal, voltando aqui, tomamos o stop aí, tá? A entrada foi aqui, ó, nesse FVG. E aí desceu com muita força aqui, acabou estopando a gente. E depois ele fez um outro IFVG na mesma região do anterior. E aí sim ele respeitou bem
e agora está impulsionando para alta aí, tá? Porém, nesse exato momento ele está dentro de uma região de oferta que para validar uma continuidade de alta agora ele precisa romper essa região aqui dos topos. E aí essa oferta aqui deixa de ser válida, onde os vendedores não conseguiram segurar o preço. E agora tem que aguardar. Eu estou vendo também a possibilidade de ser uma estrutura aqui, tá? Um começo de uma estrutura, onde ele tenta fazer sua primeira parada, não consegue, faz o primeiro movimento de alta, depois impulsiona forte, criando o AR aqui da estrutura de Wyckoff. E agora o preço, se realmente confirmar, ele tende a trabalhar um pouco dentro dessa região. E aí eu fico esperando por limpa de liquidez no topo ou no fundo para realizar trade, tá? Então provavelmente hoje aí não teremos mais nenhum trade aqui em Nasdaq. Mas se tivermos oportunidade de algum outro ativo aí, eu volto e mostro para vocês, beleza? Aqui em Nasdaq, se ele me der uma oportunidade de venda mais ou menos nessa região aqui, antes do topo lá, eu até tento fazer essa venda, tá? Mas ela vai ter que estar muito boa aí e confluenciando com algumas outras coisas. Mas aí é esperar mesmo, tem que aguardar e ver como é que vai andar o ativo, tá certo? Depois eu volto aí, valeu. Pessoal, voltando aqui para encerrar o vídeo de hoje, tá? Não tivemos aí mais nenhuma oportunidade, o mercado tá bem agarrado agora aí. Mas está seguindo a direção lá que eu tinha visto a primeira vez, né? Infelizmente ele nos estopou para depois fazer essa correção aí, mas é coisa que acontece do mercado, não tem como a gente comandar isso daí. E continuo com essa visão de uma possível estrutura aqui, tá? Onde ela pode respeitar topo e fundo nesse momento, ficar passando algumas horas ou até alguns dias aqui dentro dessa região. Então agora tem que aguardar mesmo por uma possível limpa de liquidez na região de baixo da estrutura ou na região de cima, tá? Se ele fizer esses tipos de movimento aqui, eu consigo fazer um trade de venda aqui em cima ou um trade de compra aqui embaixo, beleza? Então, nada a se fazer mesmo, tem que aguardar aí ver como que o ativo vai andar. Estava visualizando uma possível compra aqui em GBP/USD, onde ele fez a limpa de uma liquidez aqui, ó, onde tinha esses fundos nivelados, fez a limpa dessa liquidez e após fazer a limpa ele faz um movimento bem forte aí de alta, fazendo choque aqui nessa região e deixando um breaker block junto com um FVG aqui, tá? Mas o preço não teve reação para chegar até aqui e tá subindo mais um pouco aí. Então não fiz nada, mas se chegasse nessa região eu iria realizar uma compra. E a mesma coisa para o SDJPY. Ele fez a limpa dessa liquidez aqui na parte de cima e agora está começando a querer fazer uma queda aí, tá? Existem fundos nivelados aqui onde ele pode fazer a limpa desse fundo duplo aqui. Então, se me der alguma oportunidade de venda hoje ou amanhã e eu realizar essa venda ou a compra lá em GBP no dia de hoje, aí eu mostro para vocês sobre o trade no vídeo de amanhã, tá? Mas acredito que aconteça só amanhã também. Bitcoin, até pensei em realizar uma compra aqui depois dessa região certa de entrada, porém o stop é muito grande aí, então prefiro que ele faça outra configuração para poder fazer um trade mais tranquilo, beleza? Então, galera, nossa conta hoje aí fica com 303, tá? Devolvemos o lucro de ontem aí praticamente, mas tá tudo certo, o stop de hoje foi dentro do gerenciamento aí. O importante é que a visão estava certa do mercado. E infelizmente acabou estopando a gente e seguiu tendência aí, beleza? Mas agora é focar para amanhã, esperar o dia de amanhã aí e estar aqui para poder realizar os trades corretos, beleza? Muito obrigado aí pela companhia. Se não for inscrito, se inscreva, deixa o like. Amanhã tem mais. Tamo junto. Valeu!